Olá a todos, prazer estar aqui para mais um evento aqui da BO2O, né, nosso webinário aqui que a gente aí procura fazer com recorrência, né, para discutir temas relevantes do mercado, da indústria, do setor, né, e de interesse de todos. Eu sou o Rodrigo Tavares, eu aqui no meu papel duplo aqui, ao mesmo tempo, né, profissional da Recarga P, à frente da área de jornada do cliente do time comercial também. E também, né, dentro da Associação Brasileira Online e Offline, eu faço parte aí do comitê de experiência do cliente, do comitê de CX, liderando essa frente. Então, eu estou aqui para conduzir um debate aqui com profissionais incríveis, que eu sou fã, amigo, parceiro, né? Então vai ser muito bacana estar com esses dois caras incríveis aqui para a gente debater, né, o seguinte tema aqui dessa conversa, né? Tema bastante relevante para a CX, para a experiência do cliente, né? Eu vou apresentar o tema, né? O Data Driven CX, né? O CX orientado a dados, né? Inteligência de dados para uma jornada do cliente de sucesso. Então, a gente vai falar bastante sobre, né, a parte quantitativa, números, né? E um tema que ganha muita relevância em um contexto que a gente vive, né, de desafios com mais tecnologias, com o mercado crescendo cada vez mais, o tema de experiência do cliente ganhando mais relevância, a gente entendendo o nosso papel e o papel de experiência do cliente, né, como ferramenta estratégica para gerar eficiência para as companhias, viabilizar a escalabilidade, tornar as companhias mais competitivas, né, na entrega de uma experiência diferenciável, escalável e com impacto no negócio, né, que é sempre uma dimensão, se não for a mais importante, uma das mais importantes que a gente aqui prega dentro da disciplina de experiência do cliente. Com isso, eu quero pedir agora rapidamente aí que os dois convidados aí se apresentem rapidamente, né? E aí eu vou puxando aqui o papo com eles na sequência. Então, vamos lá, vamos aí seguir aí a ordem alfabética, né, para ser democrático, né? Vamos começar aí com o meu amigo Luiz. Luiz, bem-vindo, um prazer ter você aqui. Por favor, aí, se apresente e faz uma saudação para o pessoal que está nos acompanhando. Olá a todos. Rodrigo, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Luiz Ricardo. Hoje eu estou na frente da Tato, que é uma empresa integradora de soluções e gente, e estamos aqui para discutir um assunto extremamente relevante, né? Que é como usar os dados para tomar as melhores decisões na nossa estratégia de CX. Então, um prazer e muito obrigado pela oportunidade. Boa, prazer estar contigo aqui novamente e já passo a bola para o Thiago se apresentar. Vamos lá, Thiagão. Olá, pessoal. Que bom estar aqui com vocês. Muito obrigado, Rodrigo. Luiz, prazer dividir esse painel com vocês, a todos que estão nos assistindo. Eu sou o Thiago Quintino, para quem não me conhece. Além de diretor executivo da Fast Shop, também tenho uma startup de educação para Customer Experience nos Estados Unidos. E o meu grande ponto, e esse tema me chama tanto a atenção, e vai ser um prazer dividir esse pensamento, algumas convicções que eu tenho e também ouvir bastante o que vocês têm a dizer, porque para mim vocês são referência e para nós tenho certeza que o mercado de Customer Experience merece ouvir sobre dados, sobre analytics, sobre tomada de decisão. Então, não vejo a hora de começar, Rodrigo. Opa, já vamos aí partir. Obrigado por ter se apresentado e saudado do nosso público, que eu também aproveito para deixar o recado aqui para todos aí, convidar a curtir e seguir o canal Inovativos no YouTube e aproveitar também baixar aí a 4ª edição da revista, que está muito bacana, com bastante conteúdo para vocês aí, né, renovarem aí os temas mais quentes do mercado aí de inovação e experiência do cliente, com certeza. Então vamos lá, pessoal. Tiagão e Luiz, vamos começar com um aquecimento aqui, bem no core do nosso assunto aqui, que é o que é ser o data-driven, né? O valor, né, de ter uma companhia que olhe para os dados, que tome decisões baseado em dados, né? Então, que vantagens que isso tem de maneira concreta e simples para vocês, que vocês podem dividir com a vivência que vocês têm, com os desafios que vocês têm? Ou seja, o que pode diferenciar de verdade ser uma companhia com essa cultura de olhar para os dados para a tomada de decisão e já até conectando um pouco com a experiência do cliente. Tiagão, vamos começar contigo aí, vamos inverter aí a sequência aí. Pô, que legal, que responsabilidade, né? Bom, para começar, Rodrigo, eu tenho uma forma de pensar sobre essa questão de influência através dos dados. Para mim, pessoal, uma forma que eu acredito de pensamento Customer Experience, Customer para mim é dado, é informação. Quem é,
de que forma gosta de se locomover, o que gosta de vestir, a sua frequência de compra, é perfil. Consumidor é dado. E experience é sentimento. Experience é sentimento, vem de dentro para fora. Porque o que te faz, de fato, sentir alguma coisa através do ambiente externo, então, naturalmente, que a gente entende exatamente sobre isso, e as duas coisas, na minha visão, andam super juntos, porque não adianta nada eu morrer de sentimentos pelo consumidor sem conhecer exatamente as suas preferências pessoais. Num mundo globalizado, onde nós temos tudo às nossas mãos, ultraconveniência, mobilidade, o advento dos apps, é muito comum o Thiago Quintino ter o seu jeitinho de viver, que não necessariamente é melhor ou é pior do que o do Rodrigo, do que o do Luiz, mas é a forma que eu me encontrei na vida, seja da forma de consumir através de um app, seja através de fazer shopping de varejo, ir numa loja, comprar pelo e-commerce, falar pelo WhatsApp, não importa. Então nós precisamos muito entender que Customer Experience é dado e é sentimento. E a gente tem que começar com o dado. Porque o que a gente mais vê hoje no mercado, queridos amigos, minha visão, é uma busca frenética por olhar para o consumidor, mas não de fato para o consumidor, e sim para um grupo de pessoas. Tenho certeza que quando o Luiz vai fazer um negócio com a Tato, que o Rodrigo, juntamente com o time da Recarga Pay, analisa um pouco as informações do consumidor para que você minimamente acerte. É assim, amigos, vamos lá para os nossos instintos mais reptilianos, como diz Clotaire Rapaille. Quando a gente vai participar de um casamento, a gente vê o perfil dos noivos para dar o presente de casamento. Quando a gente vai numa festa infantil, a primeira coisa na loja de brinquedo é: estou buscando um presente entre 2 e 3 anos. A segmentação já nasceu na gente. E muitas vezes a gente romantiza esse assunto e o que precisa ficar claro é: o consumidor é dado. E pode parecer meio pesado, mas será que as empresas olham o Thiago como simplesmente um algoritmo? Sim, é verdade. Isso é um fato. E a partir daí, o Thiago tem gatilhos que o faz consumir mais, o que faz gastar mais, o que faz ter segurança. E aí que está a grande diferença. Imagina, Rodrigo, trabalho numa empresa de varejo. Vejam só a quantidade de SKUs envolvidos. E quem é você? De que forma que você gosta de cozinhar com a sua família? O Luiz, se gosta de esporte, qual é o tipo da câmera que ele gosta de mergulhar para utilizar? Não é simplesmente mandar um e-mail marketing e falar sobre isso. Então, as empresas que não olham para dados, as empresas que não acreditam que, de fato, o data driving deve ser importante porque romantiza simplesmente o ato de vender e não de compreender o consumidor. Essa é a minha visão em preliminar e quero saber se vocês concordam ou não e a gente partilha bastante. Você me conhece bem, né, Thiago? Muita coisa a gente divide, né, opiniões muito similares, né? Eu concordo muito com tudo que você está fazendo, mas eu já vou passar para o Luiz aí trazer a perspectiva aí do como é que ele vê tudo isso e como é que ele está vivenciando na Tato tudo isso com os clientes dele, né, com os desafios que ele tem com essa dinâmica que ele vive aí. Bom, eu coincido praticamente em tudo com o que o Thiago falou. Ele já conseguiu resumir muito daquilo que eu acredito nesse termo. Aí, para complementar um pouquinho, a percepção que eu tenho que as empresas que utilizam realmente isso de maneira correta, algumas pesquisas afirmam que elas crescem mais de 30% ao ano. Então, eu estou começando agora a tangibilizar um pouquinho tudo que o Thiago falou. Acaba tendo uma agilidade na tomada de decisão. E isso acaba se transformando, obviamente, num diferencial competitivo. Consegue se programar e planejar mais o futuro. Então, isso também acaba trazendo uma questão de sustentabilidade para o negócio extremamente importante, porque a sustentabilidade do negócio está justamente aí. A gente entendendo bem o cliente, usando os dados dele para atender ele daquilo que ele quer, da maneira como ele quer, fazendo essa experiência um catalisador de trazer mais negócios no final, né? E, além disso tudo, a gente ainda consegue reduzir custos, porque, normalmente, quando a gente consegue analisar bem e dar valor para as informações, para os dados dos clientes, a gente acaba sendo mais efetivo, mais assertivo. E isso, no final, se traduz em redução de custos. Então, eu acho que o futuro de qualquer empresa é realmente não tomar mais nenhuma decisão por intuição, e sim aproveitar esses milhões de dados que a gente tem com os clientes e transformar isso em valor.
A Tato não é muito diferente, né? A gente tem uma busca muito forte nesse sentido. Não é simples, porque é muito além do que ter tecnologia e ferramentas, softwares para colher esses dados, né? É como justamente a gente analisar esses dados e transformar isso em valor. E esse é o caminho, não tem volta. Excelente, aí não poderia concordar assim menos com ambos, né? Assim, tá totalmente aderente ao que eu penso, né? E o que você falou agora aí, Luiz, somando também com o que o Thiago trouxe, né? Eu gosto também de sempre falar que a gente tem que cada vez mais fomentar nas nossas companhias no mercado, né? Que dado é importante, mas você falou agora, né, Luiz, agora há pouco sobre transformar esse impacto, né, em tomada de decisão, que é a jornada de sair de dado para sabedoria, né? Que a gente hoje tem muito dado, mas assim, ter muitos dados não quer dizer que você tem informação, não quer dizer que você transforma essa informação em conhecimento e na sabedoria de decisões, né? Enfim, eu sou muito crítico nisso de a gente ter os dados certos, e mais importante do que ter um monte de dados é como é que a gente transforma isso de verdade em ativo, né? Em decisão que traz esse monte de impactos que vocês comentaram, né? Individualizar as relações, né? Saber ali como ganhar mais agilidade, mais eficiência, e até eu já emendo com outro ponto para escutar vocês dois também, né? O papel de como é que isso se conecta, por exemplo, com um grande desafio nos dias de hoje, que a gente escuta muita palavrinha omnichannel, né? Aí como, né, a nova bala de prata, tem que ser omnichannel, 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 surgem muitos canais. E como é que a gente consegue, né, com dados, informações, responder aquela perguntinha mágica, né, de que canais que eu tenho que abrir, como conduzir isso no dia a dia, que é um atributo importante de CX, a experiência do cliente passa pelos canais. Como é que vocês conectam isso dos dados, informações e estratégia de canais? Boa. Sabe, Rodrigo, essa é uma excelente pergunta, né? Primeiro que vamos voltar para a ciência e depois tenho minha visão também de executivo. Tem um artigo de alguns anos atrás de Harvard Business Review que diz onde você não precisa ter 1 milhão de canais de atendimento, você precisa resolver o problema do consumidor. Então, aí você vai lá para o chat, para o e-mail, para o telefone, lá, sendo que o que ele valoriza é um first call resolution, na primeira resolve, a redução de esforços. Então, é muito interessante esse aspecto, porque eu vejo muito no nosso mercado um modismo generalizado. O modismo de seguir, né, para onde todo mundo está indo. Preciso ter tudo. Preciso ter o WhatsApp, preciso ter autoatendimento, preciso ter uma URA top, preciso ter um CRM espetacular, preciso ter chat, preciso ter e-mail. O que acontece é que muitas vezes meu operador se depara com 17 telas na frente dele, porque nós esquecemos de humanizar as coisas. Que Customer Experience não é só olhar para fora, mas é olhar para dentro. Do que vale eu ter para o meu cliente um arsenal de contatos, sendo que o meu operador nem consegue manusear tudo isso? E aí a gente navega entre, né, o futuro e a hipocrisia. Então, na minha opinião, queridos amigos, não basta você simplesmente estar em todos os canais de televisão. O que de fato vale é conhecer o teu consumidor, porque isso muda, né, pessoal? Isso muda. Determinados segmentos, no meu caso, um cliente mais alta renda, ele já está acostumado a ter uma certa comodidade com o seu cartão Black, a ter uma certa comodidade com autoatendimento. Então não adianta eu ir para o lado analógico. Eu tenho que ir para o lado digital. Mas não necessariamente essa é a realidade de todas as empresas. E aí a gente volta para a primeira pergunta. Conheça o seu cliente. Listen to your customer. Parece tão simples, parece matéria de primeiro semestre de curso de CX, né? Mas é, de fato, o grande guidance para a gente chegar na decisão. E aí, Rodrigo e Luiz, eu acredito muito que a definição dos canais, ele é o poder executivo de uma estratégia de Customer Experience, a gente pode dizer, né? Então, a gente define a estratégia grande, que para muitos também acreditam que o CX é o balãozinho, é o post-it, é nada, é estratégia. E estratégia, a gente sabe que não é você ser estrategista não é a certeza de ganhar, mas você reduz muito as chances de errar. Então, novamente, separando o customer do experience, eu adoro multicanalidade. Eu adoro, mas primeiro eu preciso entender se o meu cliente quer isso ou se para eles o simples resolve. Esse é o grande ponto que eu gostaria de, né, também devolver para vocês, ver a opinião do Luiz, porque a gente às vezes esquece de fazer o básico. E como diz o professor Vicente Falcone, né, 50% de todas as nossas metas são definidas através do básico. Depois a gente incrementa. Será que eu preciso do Artificial Intelligence, sendo que o meu call center não funciona com coisas simples? Perfeito.
Perfeito, perfeito. Já passo para o Luiz aí o desafio de complementar. E até, Luiz, até uma curiosidade minha, assim, pessoal, os clientes, né, quando chegam para falar com a Tato, assim, já chegam com essa, não, eu quero esse canal, não, eu quero que faça isso, assim, já vai meio, né, com aquilo já na cabeça fixo já, né? Então, olha só que legal. O Thiago estava falando e eu estava me vendo em algumas situações discutindo sobre Omnichannel. Então, vou separar duas coisas aqui. Eu, como uma empresa de integração de tecnologia, gente, eu tenho que ter todas as tecnologias. Então, eu preciso ser uma empresa Omnichannel, com certeza, porque vou atender clientes que têm necessidades diferentes. Mas o Thiago fez uma afirmação que é fato. Muito executivo e muitas empresas têm na cabeça que precisam ter todos os canais. E não necessariamente é uma necessidade. Tudo isso vai depender, obviamente, de quanto você conhece o seu cliente, o seu negócio e a evolução dos hábitos para você definir uma estratégia mais aderente. O que manda, gente, nos tipos de canais são os hábitos. E para comprar um quilo de carne e comprar uma TV de 100 polegadas, são públicos diferentes, em processos diferentes, né? Então, só por aí a gente já sabe que nem todo canal vai servir. Não vamos entrar aqui se as gerações que gostam de canais mais de texto ou presencial ou por rede social. Não é esse o ponto. O ponto é realmente como a gente pega esses dados e transforma numa estratégia simples e que vá ao encontro da necessidade do cliente, seja num problema do produto, ou seja, num pós-venda, ou seja, numa dúvida. Agora, um ponto que é muito importante, que a maioria dos clientes esquece, meus clientes, o B2B, esquece de colocar como um ponto extremamente, eu diria que assim, que causa muita insatisfação, é a transição entre os canais. Quase ninguém dá atenção da transição entre os canais. Então, às vezes, o cara está falando num chat, depois ele liga no atendimento, ele tem que repetir a mesma história que ele estava lá no chat, tem que repetir tudo pelo atendimento de voz. Ou ele fez um atendimento, um botzinho lá, tal, e aí caiu no chat e não carrega o histórico. Coisa básica, mas que traz uma experiência horrível para o cliente final. Então, você vê, nós estamos falando aqui de Omnichannel, tem que existir a tecnologia, mas a sabedoria e as estratégias vencedoras são aquelas que entendem o seu cliente melhor para definir o canal. E não necessariamente são todos, né? E é isso que eu penso. Ou seja, coincido muito com vocês, mas coloca esse ponto aí de reflexão. A transição entre os canais é tão importante quanto o próprio canal em si. Sim. Olha que legal que vocês estão trazendo, e como vocês estão se complementando e reforçando, como a gente está falando de coisas básicas aqui, essenciais, né? A primeira que é o conhecer o cliente. E eu falo frequentemente, quando eu estou em outros fóruns, né? Até mesmo na própria RKHP, que a gente às vezes não está tomando decisão e não sabe nem com quem nós estamos falando. Né, tem que entender bem, isso é uma falha que eu vejo, né? Ou é colocado numa prioridade, ou não é uma prioridade baixa, ou feito com superficialidade, né? Porque a gente tem o famoso viés, né? A gente acha que o cliente chegou a gente, né? A gente acha que o cliente fez, né? Fala 5 idiomas, tem iPhone 12, tem banda larga, né? Não é assim, né? Então, conhecer o cliente é fundamental, é um ponto que eu extraio da fala de vocês. Isso que o Luiz comentou também, que é outra coisa básica que remete muito à jornada. A gente tem que ter consistência na jornada do cliente, né, Luiz? Não pode ficar sendo esquizofrênico com o cliente. Joga para um lugar, joga para o outro, não tem memória, tem que repetir. E nessa é melhor a gente é melhor conhecer profundamente o cliente, né? Ter um canal ou dois com consistência do que a gente ter uma superficialidade de conhecimento sobre o cliente e ter, de repente, um cardápio imenso de canais que eu nem sei o que fazer com esses canais direito, porque eu não entendi. Aí a gente remete para o tema central do nosso debate, que é eu só conheço o cliente com fatos e dados, né? Não adianta a gente, né, ter achismo, né? E o que vai mitigar o nosso viés são fatos e dados. Esse é o data-driven na veia, com certeza. Muito bom. E aí eu vou movendo para mais um ponto aqui, que o nosso bate-bola aqui é intenso, né? A gente vai trazendo os pontos aqui e vamos lá, né? Acho que um outro assunto que eu acho que ele é importantíssimo, né? Que conecta com dados e com um assunto que ele frequentemente ele surge nas pautas de diálogo sobre CX, que é a história da tecnologia versus a humanização, né? A história de, puxa, será que eu vou
perder esse lado humano, colocando muita tecnologia, ou até mesmo, será que eu vou ser muito frio se eu me basear em dados, né? Tem esse medo de, nossa, se eu olhar muitos números, eu vou ser muito frio com o cliente, né? Eu vou acabar sendo racional demais, né? Ou olhar muito para a tecnologia. Como é que vocês veem isso? Eu quero puxar o Luiz primeiro para comentar agora dessa vez aí. Então, olha só, esse é um tema que eu acho que é sempre super complexo, né? Porque quando a gente fala de a tecnologia, na minha opinião, é minha opinião pessoal mesmo, a tecnologia está disponível, né? Está lá para se comprar. Algumas que são inovadoras, são extremamente caras num princípio, depois massifica, seja porque virou moda, seja porque um hábito direciona elas, mas realmente a gente tem que tomar um cuidado de como humanizar a utilização, né? Como integrar as duas coisas. E aí eu acho que, olhando tudo que a gente falou de Omnichannel e tendo toda a questão da tecnologia, a gente tem que voltar os olhos para o ser humano. O ser humano que vai... são duas estratégias bem definidas. O ser humano que pode participar desse processo em algum momento, porque a gente fala de transformação digital, ele pode passar por vários canais, mas em algum momento, alguma coisa mais complexa, tem que falar com o humano. Como vai ser essa humanização na hora que chegar nesse ponto? E aí tem toda uma questão de engajamento, de cultura, para que essa pessoa que vai atender de voz, depois que ele passou por vários outros canais ou não, não importa, mas que tenha um atendimento humanizado. E aí, até pensando em como não ser tão invasivo, uma vez que a gente tem muitos dados dos clientes, como que a gente transforma isso não vou chamar de script aqui, mas num diálogo que faça essa pessoa se colocar no lugar do cliente que está chegando ali com ele e como ela vai interagir a partir daí, construindo uma empatia. Agora, na parte de tecnologia, pessoal, aí tem que uma análise mais profunda. Eu não acho que existe uma receita de bolo, né? De novo, cada cliente, cada processo tem que definir claramente como utiliza e que tecnologia utiliza para determinada jornada para garantir uma boa experiência. Então, eu estou falando aqui, eu estou querendo dar um exemplo como URA, uma URA humanizada. Não basta a URA usar comentários do dia a dia, ou como se estivesse falando com o seu amigo. Até porque você nem sabe, muitas vezes, se todo mundo gosta de ser tratado daquela forma. Eu vejo algumas estratégias de URA que eu não me identifico, porque a pessoa me trata como se fosse próximo, e não é uma realidade, principalmente em serviços massivos, né? É diferente, como o Thiago falou, eu sou cliente da Fest, por exemplo. Muito obrigado. Quando eu vou lá presencialmente... Somos dois. Eu estou comentando aqui porque é muito bacana. O pessoal tem todo o meu... Quando eu falo que estou lá, o pessoal tem todo o meu histórico de compra. Já sabe as marcas que eu gosto, etc. Então, é muito diferente. E aí acaba sendo personalizado. Eu me sinto reconhecido e personalizado. Como usar essa estratégia para trazer um grande ponto de personalização, que é uma tendência de futuro, de conseguir fazer a coisa muito no formato do cliente, isso é um grande desafio. É um grande desafio. Eu vou passar a bola um pouco para o Thiago, que eu acho que o Thiago vai me ajudar a complementar essa parte. Vamos lá, Thiagão. Excelente, Luiz. Assim, eu concordo contigo em gênero, número e grau. A tecnologia está aí, né? E compra quem quer, né? Com o trade-off lá da música, né? Então, assim, o ponto é, pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, recente. Hoje no Brasil nós temos 440 milhões de dispositivos eletrônicos, como se cada habitante tivesse no mínimo 2 devices de tecnologia, seja notebook, ou smartphone, ou um PC. Então, veja só, nós já temos um país digital, nós já temos um povo que adora tecnologia. A gente não tem mais frequência de mandar carta por correios, nós não temos mais frequência de fazer datilografia, acabou. Então, nós já estamos. Então, o que vocês acham da tecnologia? Ela já está aí. O que eu vejo 3 pontos, com base no que o Luiz falou, e aí eu me desespero um pouco, tá? Sendo bem franco aqui para vocês.
O primeiro é a busca frenética pelas empresas para tudo, sendo que ela não tem nem o porquê de fazer aquilo. Muitas vezes, naturalmente, que a gente tem um preparo para um IPO, ou você tem algumas estratégias adicionais no seu negócio. Então, pô, eu preciso ter determinado software, porque lá na frente isso vai fazer bem para o evaluation da minha marca. Então, não estamos falando isso, estamos falando de poder genuíno de tecnologia. Eu falo isso em uma das aulas da WCS. Por que as atividades de inovação fracassam? Porque, primeiro, que elas não são compradas pela empresa, porque não acreditam e porque não acreditam no poder e na consequência positiva que ela traz para o consumidor. Vejam só, amigos, de novo, por que eu preciso de tecnologia na minha empresa? Eu tenho dois grandes drives para a tecnologia. Primeiro, a redução de custo da minha parte. Naturalmente, quando você tem uma tecnologia, você consegue otimizar as suas despesas com atividades repetitivas, aquela coisa toda. Esse é um primeiro ponto. E do lado do consumidor, é reduzir os esforços. Nós somos consumidores. Para vocês terem uma ideia, mais de 70% dos motivos de chamada da minha operação hoje são informações. Puxa vida! Será que a gente está disposto a ficar ligando para a saque para fazer perguntas tão simples? Nós precisamos ajudar o consumidor. Precisamos. Porque quantos de vocês aqui têm hábito para ficar ligando para operações? A gente quer meio que uma coisa muito fácil. É o tal de reduzir, né, o esforço. Na minha rua tem a pizzaria, que agora tem o app. Qual que é a diferença do app da pizzaria e do telefone da pizzaria? Primeiro que o telefone fica na musiquinha. Segundo, que a pessoa sempre entende de forma incorreta o meu pedido. Terceiro, que eu tenho que parar minha vida social para conversar com a pessoa. Porque no telefone você não consegue fazer duas atividades ao mesmo tempo. No app, você tem privacidade, você tem discrição, e você pode fazer um pedido de pizza no banheiro, assistindo Netflix ou coisas tipo. Isso é ultra conveniência. É para isso que a tecnologia serve. Qual é o grande erro? E é por isso que eu me desespero, das empresas que só olham para a tecnologia a fim de redução de despesa. E o que acontece? Se distancia do cliente, que é o Luiz falou. Se distancia do cliente. Quem falou que eu me... Olá! Bem-vindo! Cara, essa URA não me compra. Não é o meu amigo. Quem fala assim é o meu amigo. Ele não é o meu amigo. Então, essa forçação de barra, o que ela é bom, né? Ela é boa porque ela tenta, de uma forma um pouco mais consciente, dar uma quebrada, mas aí você fica, se não for bem construído, o efeito é totalmente contrário, que você fica muito mais irritado. Porque você tem confiança através de uma boa jornada, ou através de uma boa vocalização, mas no final do dia, então você fica naquele looping eterno. Tecnologia deve reduzir despesas por parte da indústria, do varejo, do setor de serviço, e para o consumidor, otimização de tempo. Olha só, time, nós estamos aqui agora virtualmente conversando, cada um numa parte do Brasil, e a gente está sendo produtivo. Vocês imaginem se não tivesse a tecnologia. Teríamos que investir provavelmente num valet, em combustível, em trânsito, em deixar algumas atividades sociais, porque tem o período de deslocamento, de onde você está para onde vai. Então, é uma coisa muito complexa. Novamente, eu tenho uma visão, apesar de achar que eu adoro estratégia, mas todas as vezes que eu faço as minhas sinapses, como diz Walter Longo, né, eu caio numa parte tão simples de tomada de decisão, o que dá para fazer tecnologia para resolver a vida do consumidor. E atenção, pessoal, atenção, a Amazon em Seattle está tirando toda a sua inteligência artificial dos seus sites para a gestão de reclamação de clientes. O que aconteceu? A referência mundial de varejo não soube aplicar Artificial Intelligence? Claro que conseguiu, claro que sabe. Em budget que não falta, mas com certeza a vontade do consumidor não é bem essa. Então é por isso que a gente tem que ter limites com a tecnologia, porque senão a gente vai enfiar software na nossa empresa, como o Luiz falou, vamos onerar absurdamente o nosso parque e não temos a satisfação final do consumidor. Que desafio, hein, Rodrigo? Não, é legal você trazer esse dado da Amazon, que é uma referência não só de varejo, mas de experiência do cliente, que a gente admira e gosta, né? E certamente eles tomaram essa decisão, esse movimento, como sempre eles fazem, baseado em fatos, dados, estudos, números e na cultura de voz do cliente forte que eles têm, né? Na companhia, né? E você tocou no ponto aí, né, Thiago, que eu gosto, complementando o que o Luiz também trouxe, né, de que a tecnologia tem que ser, como sempre, ela tem que ser meio para fazer algo em prol da experiência, né? Então, como é que você consegue fazer o uso da tecnologia da melhor forma, e às vezes o não uso dela é a melhor forma, né?
o uso limitado, o uso segmentado, né? Entendendo de novo quem é nós vamos reforçar quem é o cliente, qual o perfil, qual a estratégia eu quero mover, e a gente só consegue fazer isso com, né, o tema principal do nosso papo aqui, que é tendo números, fatos e dados. Então, É isso. o fato é que o número, fato e dado, ele não vai tornar a relação mais fria que é o medo das pessoas. Pelo contrário, vai proporcionar a gente conseguir fazer isso melhor, com mais empatia e verdade, né? Para o cliente, fazendo E algo aí que faça sentido para ele. e é uma relação, perdão, Rodrigo, só fazer Por um favor. adendo num ponto muito importante que você colocou, é que o dado não é só para o consumidor. Nós, profissionais de Customer Experience, temos que ser orientados a isso. A gente fala assim, não, vamos estudar o consumidor. Cara, a gente tem que se estudar. Porque o que o profissional mais faz é tomar decisões em cima das suas crenças e comportamentos. O famoso umbigo, né? Olhar para o umbigo. E aí, não, porque eu não gosto, né? E aí eu vou por essa linha. Ou porque o amigo implementou, eu vou por essa linha. Então, é um exercício de humildade também, né? De você tirar convicções e de olhar para o futuro, né? Só esse adendo que eu gostaria de colocar. Não, concordo total, e é interessante como a gente vai dando volta, falando muito do assunto, reforçando, e a gente dá a volta e cai muito no fator humano, né? No fator humano que é o cliente, e o fator humano a gente, né? Profissional que está envolvido. Então, eu tenho uma crença na minha, que eu também repito frequentemente para times e tudo mais, que a experiência do cliente é uma estratégia, né, que é para fortalecer as relações humanas, né? O ser humano cliente com o ser humano da companhia, né? E uma reflexão minha, né, sobre tecnologia também, que o Thiago conhece bem essa, que eu falo sempre, que é essa história de humanizar o atendimento, né? Se você está com um projeto de humanizar o seu bot de atendimento, cuidado, você tem um problema pior, talvez o seu atendimento humano esteja robotizado, né? Porque quem faz o bot é o ser humano, né? Essa é que eu mais gosto, Rodrigão. Enfim, tem que ficar essa preocupação sempre. E já que estamos falando de seres humanos e do fator humano, né? A gente tem um desafio como líderes, e vocês são líderes aí de referências de mercado, e inspirar o time, né, em mover esta cultura de colocar o cliente no centro, da experiência do cliente, e também a cultura de data-driven, né? O que vocês aí acreditam que são formas de fazer isso acontecer, formas de mover isso na equipe, essa transformação, se olhar para os dados, mas também olhar para o cliente ao mesmo tempo, né? O que vocês veem de práticas que vocês têm feito, e também até de competências importantes, né, que, né, muitos líderes aqui assistindo a gente, né, poderiam trabalhar no dia a dia aí. Vamos lá, Luiz. Vamos puxar aí. Olha só, uma empresa de capital humano massivo, como qualquer empresa no meu segmento, tem que ter uma preocupação muito clara nisso, né? Não adianta a gente falar em humanização aqui se a gente não consegue, não começa pelo menos colocando as pessoas que vão fazer esse atendimento em qualquer tipo de canal como centro, em primeiro lugar, da tomada das decisões. Então, é lógico que a gente tem aqui um olho muito forte nisso. O nome da Tato, ele tem uma referência muito forte nisso, é ter tato com os negócios, tato com as pessoas, tato com os nossos colaboradores. Então, a gente começa colocando todo mundo no centro das decisões. Ter claramente um engajamento neles e sem criar um sonho lindo, porque o nosso trabalho é um trabalho intenso e forte. Então, a gente olha essa pessoa, como que é a jornada de uma pessoa que entra na nossa empresa? Desde o primeiro contato, processo de seleção, processo de contratação, processo de treinamento, o processo de onboarding dessa pessoa e depois acompanhamento, desenvolvimento. Como eu quero falar de CX se, de repente, eu não consigo usar os dados do próprio perfil que eu contrato para selecionar as pessoas adequadas? Que vai ao encontro do que você estava falando, Rodrigo, que é justamente como a gente escolhe as pessoas certas. E isso a tecnologia ajuda, por exemplo, os dados ajudam. A gente tem várias características hoje, como uma comunicação fluida, a pessoa ser a protagonista da sua própria história, que é aquela pessoa que é antifrágil, que entende que vai trabalhar num atendimento que pode ser tenso ou não, dependendo do produto, do contexto, e tem que saber se posicionar no lugar do cliente para poder humanizar essa oportunidade quando tem um contato. Então, tem muita tecnologia que pode ajudar isso, porque eu falo de ter uma jornada 100% digital, para ele também já se acostumar com essa questão da transformação digital. Então, toda a experiência dele de entrada na empresa, hoje, na Tato, é 100% digital.
A tecnologia ajuda a gente, porque a gente tem lá os skills, que a gente chama de skill óptimo, né? Que é justamente para cada tipo de operação, eu ter o dado mínimo, o conhecimento mínimo do perfil para uma operação de atendimento, ou de televendas, ou de pós-venda, ou de cobrança, ou de retenção. E depois disso, usar gamificações ou usar qualquer tipo de simulador que vai ajudar no entendimento da tarefa da pessoa. E isso vai criando o quê? Vai criando no final, quando a gente tem êxito nessas estratégias, vai criando um vínculo. A partir do momento que eu vou criando um vínculo, eu vou criando engajamento. Se eu vou criando engajamento e ele entendendo o papel dele no negócio, não importa se ele é um colaborador, operador de call center lá na ponta, ou se ele é o diretor de TI. O nível de engajamento não pode ser diferente, em termos culturais, para a gente remeter realmente a uma cultura de utilizar dados para tomar decisões, mas colocando o humano como centro para a tomada das decisões. Então, assim, é muito fácil de falar o que eu estou falando, mas muito complexo. Tem todo um processo de comunicação, tem todo um processo de acompanhamento para criar esse engajamento. Mas eu não vejo como, no futuro, a tendência a essas coisas se complementarem. Eu tenho que utilizar a inteligência para fortalecer o ser humano e, com isso, ter uma ótima experiência para o meu cliente em qualquer canal, em qualquer situação. Boa, muito bom, muito bom. Tiagão, vamos lá. Complementa aí conforme você entender. Olha, Rodrigo, essa é a pergunta mais difícil, tá? De todo esse painel. Mais difícil porque o Luiz falou, né? É fácil a gente falar, mas é difícil, é complexo de fazer. Vejam só, amigos, nós, latinos, né, pegando aí do extremo sul do continente, Chile até o México, nós fomos criados com base em pouca ciência. Nós crescemos, nos desenvolvemos assistindo muita TV e fazendo cada vez menos atividades de raciocínio lógico. Isso é normal, isso é na nossa geração, na geração anterior, na geração dos nossos filhos. Isso é uma característica do povo latino. Diferente dos asiáticos, né, que se preparam muito, elaboraram Kumon, aquela coisa toda, a gente vê nitidamente isso nos povos. São características. E, ao mesmo tempo, nós somos muito simpáticos, muito acolhedores, aquela coisa toda. Então, a chance da gente chegar na idade adulta e tomar decisões com base no feeling, no sentimento, em pouco dado, é praticamente 100%. Vejam só, amigos, o remédio mais vendido no Brasil neste ano foi o Rivotril, um ansiolítico. A nossa sociedade está ansiosa, as pessoas são endraivadas pelo sentimento. Lembra quando a gente fala, mas o europeu é frio, mas o asiático... Porque a gente rotula, né? E a gente é muito sentimental. Como você vai pegar essas pessoas? Porque a gente se esquece que nós contratamos adultos para trabalhar, essas pessoas já vêm formadas. E aí como que você coloca o Data Analytics na cabeça de um cara que não viveu isso? Ele tem muita dificuldade. Sim. Então, o nosso exercício é de disciplina, é de desenvolvimento, every single day. Porque nós não temos right people on the bus, não temos as pessoas certas. E nunca teremos. Eu adoro formar. Por isso, Luiz, não sei se você sabe, Rodrigo já sabe, mas eu comecei minha carreira como operador de telemarketing, com muito orgulho. Muito orgulho. Atendi atrás de uma PA. E eu sempre achava que o meu futuro seria muito obscuro, porque era uma profissão que, sei lá, as pessoas eram muito discriminadas. É possível. É possível. Nasci de família humilde. Então é possível você ir atrás da ciência, atrás do livro, atrás do conhecimento técnico, atrás de tudo para que você tome decisões importantes para o teu consumidor e para você. Então, Rodrigo, por isso que eu acho que é difícil, porque imagina você pega um grupinho de trainee, de galerinha que está chegando com 17, 19 anos, essas pessoas não estão acostumadas na vida a tomarem decisões com base em fatos e dados. Não é Brasil, queridos amigos e amigas, é toda a América Latina. Então, o que a gente tem que fazer? Cultura. Data Analytics, ou Data Driven, como é o nome do painel, não é simplesmente implementar, é aculturar. Sim. É pôr todo mundo na mesma caixa e todos os dias falando sobre a importância de você tomar decisões, não somente no seu feeling, que é o que a gente sempre faz, é a questão da previsibilidade, né? Nós adoramos previsibilidade. Mas eu acho, talvez seja a forma que a gente mais sente segurança de dar um feedback.
E quando a gente vê, né, os caminhos mais tradicionais de tomar decisão, naturalmente, que envolve muito mais a ciência, muito mais o dado do que propriamente o feeling. Mas nós somos pessoas que devemos aproximar humanos. Por isso que é o desafio, Rodrigo. Porque a gente não está falando com robôs. São pessoas que têm sentimento e a resposta, que é boa, sim, não tem jeito, não tem outra alternativa. Ou você educa a nossa classe trabalhadora, os nossos queridos amigos, companheiros de profissão, ou a gente nunca vai falar de fato e dado. Então, é mais do que simplesmente bits and bytes. É cultura que tem que tocar o coração dessas pessoas, porque nós, me incluo vocês também, com certeza, a nossa geração, não fomos criados com essa cultura, né? E a gente precisa correr atrás disso e só tem essa alternativa, né? Essa é a minha visão. Não, eu concordo, é um problema muito amplo, né? Mas transcende estrutura organizacional ou até, né, temas do nosso dia a dia. E a gente precisa tocar nesse assunto e falar esse tipo de coisa, como vocês dois trouxeram muito bem, para reforçar o compromisso da liderança com isso, entender o tamanho do desafio que formar as pessoas e ter uma cultura sólida, ter essa consistência, constância, disciplina, né, na transformação no dia a dia, né? Todo detalhe conta, é dia a dia mesmo, que vai transformando a gente consegue incutir na cabeça das pessoas e transformar realmente o profissional preparado para tudo isso que a gente está vivendo. E certamente só essa pergunta valeria um outro painel, né? Só para falar desse fator humano, com certeza. Eu ia fazer só um comentário que um consultor me fez uma pergunta que vai ao encontro exatamente do que o Thiago e você acabou de falar, Rodrigo, que é a questão da cultura. E eu não queria deixar passar. Ele falou assim, quantas vezes no seu dia de trabalho você pergunta para as pessoas que te trazem informações ou que te trazem decisões ou direcionamentos, uma pergunta simples: com base em que dados você está me afirmando isso? Bingo! Aí cara, simples. Ele falou assim, quantas vezes você faz essa pergunta por dia? Sou arrogante, né? Parece arrogância acho isso. Que umas 3. Cara, tá aí. Cara, e se a gente não dá o exemplo, se a gente não dá o exemplo, começando por nós, perfeito. Né? É tão simples quanto, que vai ao encontro que o Thiago acabou de falar. Da perfeito. Cultura. Matou a charada, com certeza. Obrigado por complementar. Gente, certamente a gente poderia aqui passar, né, mais tempo com esse diálogo aqui, com esse debate bem bacana com o Thiago e com o Luiz, mas a gente aí já vai encaminhando para fazer um fechamento. Eu vou passar para eles fazerem aí a consideração final deles e a despedida, mas com uma perguntinha de gancho, que é, e o que vem por aí? O que vocês veem de tendência e algo que a gente tem que estar já ligado hoje, os profissionais estão nos escutando, líderes, né, ligados para preparar o que vem pela frente de jornada e experiência do cliente. Vamos lá, Thiagão. E suas despedidas. Foi um prazer participar desse painel com vocês. Eu concordo, Rodrigo. Ficaria por horas aqui falando sobre um assunto tão gostoso, né, e tão que mexe o ponteiro do nosso dia a dia, né? Bom, a sua pergunta, ela é uma pergunta, não vou falar que é difícil, mas assim, o que vem pela frente? Nós precisamos também ter a humildade de compreender e ver que em momentos de transformações históricas, pós-depressão, guerras, crises e talvez a maior crise sanitária da nossa geração, haverá um novo consumidor. Não é esse ainda. Um consumidor que terá outras necessidades, outros desejos, outra forma de pensar, viver e valorizar as coisas. Precisamos estar atentos. Se vocês virem algum painel dizendo eu sei e consigo prever o futuro, eu não acredito, porque ainda não chegamos nesse futuro, né? Não chegamos. Então, o que a gente tem de insights, e finalizando meu speech aqui, é que nós temos um consumidor sensibilizado, que valoriza muito a vida e que passou perto de perder a sua vida. Isso nunca aconteceu na nossa geração. Quantas vezes eu tive medo de morrer por Covid? Eu tive muito medo. Até chegar a minha vez da vacina, muito medo. E aí a minha forma de interpretar as coisas é muito diferente. A forma que eu me relaciono com os meus filhos, com a minha família, a forma que eu consumo, estou abrindo mão de uma série de coisas. Sim. Talvez nós voltaremos para uma realidade muito mais simples e não simplista de consumo, e as empresas precisam estar atentas. Hoje mesmo, para finalizar aqui, eu prometo, recebi uma chamada da concessionária do carro dizendo, olha, eu vi aqui no sistema que está acusando que seu carro está com óleo já para vencer e o fluido de freio um pouquinho baixo. Se o senhor desejar, nem precisa vir na oficina, nós vamos na sua casa e fazemos todos os serviços. Eu fiquei impressionado. Isso é um game changing. Totalmente. É dessa forma
que eu acredito que as empresas precisam compreender, porque talvez eu tenha medo de levar meu carro na oficina, na Exato. concessionária, talvez eu não tenha nem tempo, ou talvez eu nem esteja mais morando na cidade que eu comprei meu carro. Então, acho que é ter esse cuidado de compreender que, vamos voltar no Bernardinho, o sucesso do passado não vai garantir o futuro, é uma nova empresa. Nós precisamos nos preparar. Muito bom, com certeza, concordo total. Muito bom. Luiz, suas Poxa, considerações finais e a tendência que perfeito. você enxerga aí. Eu queria agradecer a oportunidade e dizer que, assim, o que o futuro nos reserva é muito complexo mesmo. Eu costumo falar que o meu futuro hoje é os próximos 6 meses, porque tudo muda e muito rápido. O Thiago deixou bem claro que o que vem por aí, nessa convergência de mudanças de hábitos e do consumidor, e convergências e mudanças de tecnologia, só traz uma certeza: as empresas que não estiverem atento a tudo isso e não tiverem agilidade para ficarem aderentes a essas coisas, elas vão ter muitos problemas com seus negócios. A gente vê claramente que o mundo quer mais conversa, não importa o canal, a gente fala aqui de vários canais, mas o mundo quer mais conversa. A facilidade de comunicação é muito, muito forte, a informação circula muito rápido. Então, isso traz para a gente uma tendência clara de como capturar isso. E agora, o que o Thiago falou, o exemplo que ele deu, é uma tendência que, na minha opinião, é umas que a gente tem um cheiro, que é comodidade, e os insights, que é a comodidade de aproveitar os dados que estão disponíveis e trazer a comodidade para o nosso cliente final, que é o que ele ficou. Por que surpreendeu ele positivamente? Porque, normalmente, é numa revisão, ou um mecânico, ou uma luz que acende no painel que chama a atenção dele. Já deve ter algum sensor que foi para a central e o cara se antecipou. E comodidade. Vou na sua casa fazer isso. Obviamente que ele ia ficar positivamente bem impressionado. Então, acho que é isso. E a realidade aumentada, até por causa disso, também acaba sendo, na minha opinião, uma tendência que vai ser utilizada, somente para produtos, porque, de novo, né, o cliente ele olha na internet, compra na loja física, olha na loja física, compra na internet, e por aí vai. Então, a realidade aumentada, eu imagino que, se não aparecer nada novo ou diferente, vai ser uma tendência também importante aí no futuro. Com certeza, concordo. Bom ponto da realidade aumentada, e com isso quero também te agradecer, Luiz, te agradecer, Thiago, aí pelos valiosos comentários, impressões e experiências vividas e dicas que deixaram para o nosso público. Pessoal, agradeço aí a atenção de todos por terem aqui acompanhado o nosso debate. Sucesso, se cuidem, fiquem bem, né, e não deixem aí de curtir o canal Inovativos e acompanhar nossos conteúdos. Até a próxima. Tchau, tchau. Até logo, um abraço.